Certo? Quero agradecer a Deus e aos meus líderes e a todos que estão presentes aqui no Rema, né? Vamos começar com o tema chamados para ser cristãos. Então, no livro de Mateus, capítulo 23, do 34 ao 46, vemos que Jesus está contando uma parábola sobre servidão. O texto está falando sobre servir ao próximo. A reflexão é para os justos que servirão ao próximo. No versículo 40, ele fala o seguinte: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Pois quando servimos o próximo, estamos servindo a Jesus. Então, Mateus capítulo 20, versículo 28, fala o seguinte: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate por muitos. Este versículo destaca Jesus como o maior exemplo de servo. O que significa servo? A palavra servo tem origem no latim, servus, que quer dizer escravo. E pode ser usada em diferentes contextos, mas no contexto religioso, servo de Deus denota uma relação de pertencimento, confiança, obediência à vontade divina. Todo ser humano tem um propósito. E qual é o nosso propósito? O nosso propósito é de servir. Então, somos chamados para servir ao próximo. Essa é a vontade de Deus para seus filhos. Quando servimos ao próximo, estamos fazendo o que o próprio Deus pediu. Se pararmos para meditar, poderemos servir de diversas maneiras. Na escola, na igreja, na comunidade, no trabalho. No trabalho, a gente está seguindo ordem, o patrão está lá mandando, a gente está servindo. Na nossa família, a gente está lá servindo também. Então, Jesus nos ensina como servir. Vemos em Mateus, capítulo 25, do 35 ao 36. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Quando vemos alguém ou algum de nossos irmãos passando por alguma dificuldade, devemos ajudá-los, dentro de nossas condições. Jesus fazia sem criticar com todas as pessoas, servindo. Então, vemos esse texto que está falando sobre o reino dos céus, pois quem serve tem garantia no reino dos céus. Em Mateus capítulo 25, versículo 40, diz o seguinte: o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, a mim fizeram. E quais lições aprendemos nos próximos versículos? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartaste de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Ele concluiu no verso 44. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Então Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequenos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Nestes versículos, ele está falando daquelas pessoas que ajudam o próximo sem interesse, independente das pessoas. Então, temos que ver como vamos fazer para ajudar. É fácil a gente ajudar o irmão, aquele irmão que a gente conhece, que está do nosso lado, e aquela pessoa que a gente não tem aquela empatia, que tem aquela indiferença. Como é que vamos fazer? Então, Jesus mostra que temos que fazer dessa forma, amar a todos, sem distinção. Pois sabemos que amar o nosso próximo não é fácil, pois lidar com pessoas é um desafio. E cada uma pessoa pensa de um jeito. Porém, como Cristo, devemos amar o nosso irmão. Ainda ele não mereça, pois nós não merecíamos, mas Jesus nos amou
Precisamos servir as pessoas através de orações, de palavras e de atitudes. Se podemos fazer algo, então façamos. Tudo aquilo que a gente pode fazer pelo irmão, gente, sem interesse, temos que fazer. Pois nesses simples gestos, estamos levando o amor de Jesus a estas pessoas. O mesmo texto é bem claro que aqueles que não fizeram estas coisas serão condenados. Pois aquelas pessoas que não servem são egoístas e elas não têm o amor de Deus em seu coração. E quando falamos de servir, que sirvamos a todos com os nossos recursos, condições, sem olhar a quem. Em Tiago, capítulo 7, versículo 17, pense nisso, pois quem deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitas das vezes estamos passando pela situação, vemos o irmão, temos condições de ajudar, mas olhamos assim, eu não gosto dele, deixa ele sofrer mais um pouquinho. Tem aquele ditado popular que diz assim, quando a gente vê morrendo, pisa em cima, né? Algumas pessoas fazem isso. Mas o irmão que vê o outro precisando de ajuda e não faz nada, precisa se arrepender e voltar a seguir a vontade de Deus e seguir a direção do Espírito Santo em sua vida. Em João 12, 26, diz o seguinte: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, temos uma recompensa. Servimos a Deus, fazemos o que Ele ensina, e a recompensa virá. Virá tanto aqui na terra, como nos céus. Pois se estamos servindo ao Pai, Ele vai me honrar em nome de Jesus, seja aqui na terra ou nos céus. Então, que continuamos servindo os nossos irmãos. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O maior exemplo que temos é de Jesus. Do tempo que ele veio até os dias de hoje, ele está sempre servindo. Tem situações que a gente olha, mas eu não estou vendo ninguém. Mas Jesus está ali trabalhando. E de onde você menos espera, o socorro vem. No livro de Marcos, capítulo 9, 35, ele assentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Este versículo fala sobre a importância de sermos humildes e nos servir, que tenhamos um coração disposto para servir a Cristo. Muitas das vezes, ninguém quer ser o último. Não sei se acontece com vocês. Aqui eu sei que não acontece. Na minha igreja não acontece. Então temos que ser sempre aquele que esteja disposto a se sacrificar para servir o próximo. Para ser o último, mas lembrando que os últimos são os primeiros. O Senhor Jesus foi o que mais serviu quando passou nesta terra. Ele deu um exemplo de não excluir ninguém. Como seus filhos, devemos seguir seus passos e servir ao nosso próximo. Sendo assim, naturalmente, seremos honrados pelo Pai. Se vocês pararem para lembrar, Jesus, quando veio, ele sentava com todo tipo de gente. Com pecador, com leproso, com prostitutas. Ele sempre estava ali naquele meio, ajudando, dando uma palavra e resgatando aquelas pessoas para o reino. Então, gente, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Que o Espírito Santo tenha falado no seu coração, certo? Em nome de Jesus, eu só tenho a agradecer a vocês. Viu? Amém.